biologia aplicada, é doutora em biologia celular molecular da saúde, ambos pela UBRA, a professora efetiva da UEMA, também professora da Unifacema. Ela compõe a equipe de ética em pesquisa da UEMA, desde 2014, relatora. Ela, atualmente, a partir de 2020, ela está como coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Unifacema. E hoje, eu já quero agradecer à professora Magnólia. Ela aceitou o nosso convite prontamente para ministrar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, como submeter um projeto à Plataforma Brasil, um pedido, um anseio dos nossos pesquisadores do curso. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante com o desenvolvimento das nossas pesquisas e dos nossos projetos. Professora Magnólia, gostaria de deixá-la à vontade para iniciar a sua palestra. Desde já agradeço em nome de todo o IFMA Caxias. Então, boa tarde, professores do IFMA. Boa tarde, professor Pedro. Obrigada pelo convite, né? A professora Magnólia é muito da sala de aula, né? Mas as palestras, eu acho que ela vai começar a partir de agora. E eu falei para o professor Pedro que eu estou aberta às perguntas, né? Às colocações que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, e dizer para vocês que é bem gratificante eu estar aqui colaborando com vocês nas dúvidas que vocês têm com relação ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, como o professor Pedro falou, eu sou graduada em nutrição pela Universidade Federal do Piauí e mestre em toxicologia aplicada e doutora em biologia celular e molecular aplicada à saúde. Estou como relatora do Comitê de Ética da UEMA desde o início e agora assumi em fevereiro de 2020 a presidência do Comitê de Ética no Unifacema. Então, como coordenadora, estou bem recente, né? Mas como relatora, eu já tenho uma história bem extensa das relatorias dos projetos de pesquisa, né? E já fui requerida por alguns professores, inclusive do IFMA, com algumas dúvidas, né? Inclusive, se vocês conseguirem instituir um comitê no IFMA, eu me coloco também à disposição para ajudar vocês nos trâmites, no próprio andamento do que é esse Comitê de Ética em Pesquisa. Então, a atividade de hoje é uma atividade prática, né? Eu queria até que vocês me dessem esse retorno, porque às vezes fica falhando, é a primeira vez que eu estou usando o Google Meet, até falei para o professor Pedro, eu uso mais o Zoom, mas vamos aí tentar, e o que for travando, eu queria que vocês me chamassem para eu repetir, né, o professor Pedro, para eu repetir o que não ficou claro. Professora, o momento o áudio está não ótimo. Tá bom, né, gente? Tá bom, né? Está ótimo. Ok. Deixa eu só... Então, eu vou compartilhar, tá, a tela da Plataforma Brasil, e aí vocês vão anotando as perguntas para quando eu finalizar esse procedimento de submissão de um projeto de pesquisa na Plataforma Brasil, ok? Só um minuto. Conseguiram visualizar já o
o site da plataforma? Não, professora. Professor Pedro? Não. Tá ok aí? Não. Estão visualizando ainda não? Só um minuto. Agora está indo. Pronto. Certo. Fique me dando retorno. Ok. Ok? Ok. Certo, gente. Então, assim, antes de mais nada, a Plataforma Brasil, para que eu consiga fazer um projeto de pesquisa ser submetido à Plataforma Brasil, eu tenho que ser cadastrado na Plataforma Brasil. Eu enquanto orientador e eu enquanto orientando também, certo? Porque eu preciso, por exemplo, de colocar assistentes, né? E geralmente os assistentes são os orientandos. Então, eu vou entrar aqui com o meu e-mail, certo? E já vou ter uma senha para eu fazer o login e entrar na plataforma. Então, eu acredito que todo mundo já tenha, né, esse trâmite. E é interessante também que, além da plataforma Brasil, eu seja cadastrado no currículo Lattes, que eu tenha já o currículo Lattes. Só um momento. Jesus. Vocês estão aí, gente? Vamos sim, prof. Pode continuar. Ok. Então, vamos lá. Se eu vou submeter, eu procuro a aba pesquisador, não é isso? E vou fazer o início com o ícone nova submissão, certo? Quando eu clico em nova submissão, eu já estou dizendo para o sistema, né, do CEP e da CONEP, que eu vou submeter, eu vou cadastrar um projeto, certo? Nessa primeira página, nós já conhecemos, nós sabemos que se a pesquisa ela envolve seres humanos, ela vai ter a necessidade de estar sendo colocada para ser submetida a um comitê de ética em pesquisa, de acordo com a resolução 466 de 2012 e de acordo com a resolução 510 de 2016, certo? Onde nós sabemos que a resolução 466 de 2012, ela retrata estudos biomédicos, estudos da saúde, e ela ampliou o conceito de pesquisa. Só que as ciências humanas e ciências sociais ainda não tinham diretrizes específicas para os estudos com seres humanos nessas duas áreas. E aí surgiu a resolução 510 de 2016. Se minha pesquisa ela envolve seres humanos, eu vou clicar em sim. Automaticamente vai aparecer o informe do modelo que deseja preencher, que é o simplificado, certo? E vai aparecer eu como pesquisadora principal, né, do meu projeto de pesquisa, certo? Então, se eu sou cadastrada na plataforma Lattes e tenho o meu currículo Lattes, então, automaticamente, eu já apareço como pesquisadora principal, porque eu já estou como orientadora há muito tempo de projetos de pesquisa. E aí, eu desejo delegar autorização de preenchimento desse projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema, certo? Então, o aluno que eu tiver, se ele não tiver cadastro no sistema, ele não vai ser reconhecido na plataforma Brasil. Se eu quero colocar, eu vou dizer o sim. Automaticamente vai aparecer essa janela, onde eu vou colocar o CPF, e aí vai aparecer o nome do aluno, do orientando, e aí eu clico em adicionar, certo? Mas se eu não quero delegar ninguém, eu coloco não.
porque só eu vou poder manusear esse cadastro e todo o trâmite do processo do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, se eu coloquei não, eu não vou adicionar ninguém. Mas, se eu tenho o professor Pedro como um colaborador que também é pesquisador no meu projeto de pesquisa, eu vou aqui em adicionar membros à equipe. Só que o professor Pedro, ele não vai ter o acesso para tramitar dentro desse processo, certo? É diferente do assistente, porque eu colocando o aluno, ele vai lá vendo como é que está, coloca documento, se o projeto foi aprovado, ele faz as emendas, se houver alguma modificação depois da aprovação. Então, a equipe de pesquisa, ela fica só como registro, certo? Então, o professor Pedro fica só como registro, mas o meu aluno não. Se eu colocar ele como assistente, ele vai tramitar também como eu tramito dentro do processo do projeto de pesquisa. E aí, a instituição proponente, né? Então, a instituição proponente é aquela que propõe, aquela que está sendo responsável, aquela que vai ser executadora da pesquisa. Eu coloco Universidade Estadual do Maranhão, certo? E digo se meu estudo é internacional ou se meu estudo não é internacional. Como eu faço aqui no Brasil, eu vou colocar aqui o estudo internacional, certo? Agora, entender, gente, que quando eu estou fazendo todo esse processo de submissão, o tempo está contando, certo? Se eu não puder continuar agora, eu vou salvar e vou sair. Mas eu não posso sair antes de salvar, porque eu vou ter que iniciar novamente todo o processo, certo? E aí, eu vou para a próxima página, a próxima janela de submissão da Plataforma Brasil. Aqui, eu queria chamar a atenção um pouquinho com relação à área temática especial. A área temática de genética humana, certo? De reprodução humana, se eu marco, né, eu já dou a entender para o Comitê de Ética em Pesquisa que precisa sim, de um aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, certo? Mas se eu não marco nenhuma, e eu estou fazendo um estudo em ciências sociais ou em ciências da saúde, eu não preciso marcar nenhum ícone desses da área temática especial. Porque se eu, orientador, ou meu assistente, marcar genética humana, o Comitê de Ética em Pesquisa já sabe, tem necessidade e tem a assertividade de mandar esse projeto para o comitê, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, certo? Mas o meu estudo não trata de nenhum item especial desse, de nenhum tema especial desse. Meu estudo trata de ciências da saúde, eu vou trabalhar autismo e deficiência de vitamina D. Estou dando um exemplo aqui. Eu clico em ciências da saúde, certo? Porque eu vou tratar de uma pessoa que tem uma patologia e vou tratar também de um estudo de levantamento, um estudo de pesquisa de campo. Eu vou querer saber como que está a deficiência de vitamina D em crianças autistas, certo? Então, eu vou clicar em ciências da saúde. Mas o meu propósito principal do estudo, certo, é saúde coletiva, porque é um levantamento, o autismo é um problema de saúde pública, certo? Então, eu vou lá e clico em saúde coletiva, saúde pública, certo? Depois disso, eu vou colocar o título público da minha pesquisa. Vou colocar aqui um título, tá? O Magnólia, a gente pode fazer pergunta à medida que você for... Pode, meu amor. Eu acho até melhor, professora, porque quando eu lá...
Tá, pergunte. Aí, ó, por exemplo, eu sempre tive dúvida, título público da pesquisa e título principal da pesquisa. Eu, particularmente, que sou da área de humanas, eu sou professora da área de educação do IFMA Campos Timon, meu nome é Odaleia, eu nunca tive 2 títulos numa pesquisa. Eu só repito. Tá. Mas o que seria essa diferença? Tá. O título público, professora, da pesquisa, porque aqui você está colocando só o projeto, né? O título público da pesquisa é aquele que você tem a certeza que você vai publicar a sua pesquisa depois dela finalizada, certo? E aí, geralmente, a gente diz para o pesquisador ele repetir, não tem problema nenhum. Porque esse título público, ele pode ser visualizado por qualquer pessoa. E o título principal, por exemplo, eu coloquei aqui, autismo e sua relação com a deficiência de vitamina D. Aí aqui eu poderia colocar, se eu quisesse falar mais sobre autismo, níveis do espectro, vou já botar aí, espectro autista e sua relação com a deficiência de vitamina D. Então, assim, esse título público é aquele que você acha que você vai levar para o final da sua pesquisa. Porque a gente sabe, professora, que muitas das vezes, se o projeto ele não foi feito adequadamente desde o problema dele, ele pode modificar até o título dele depois dos resultados dele. E isso mostra uma inconsistência no planejamento desse projeto. Então, o título público é aquele que você acha que você vai levar para o final da sua pesquisa, é aquele que você pode dizer para as pessoas que vai pesquisar sobre isso. E o título principal, você coloca mais variáveis que você, porventura, possa conseguir desenvolver no seu projeto. Mas, qual é a rotina disso aqui? O que acontece? Os pesquisadores, eles repetem, né? Não tem problema nenhum você repetir o título público para o título principal, certo? Eles colocam isso mais para você ter a certeza do que você realmente vai fazer no seu projeto. É como se ele estivesse colocando, assim, você para saber, eu vou pesquisar só o autismo e sua relação, ou eu vou querer saber os níveis do espectro autista, né? Então, assim, ele coloca só para ver se você tem mesmo a firmeza aí, que o seu público que você vai usar é o mesmo principal, certo? Mas não tem problema nenhum a senhora colocar o público e o principal o mesmo, certo? Isso aí, para o Comitê de Ética em Pesquisa, não é tão relevante como algumas particularidades que a gente vai falar depois. Ok, professora? Obrigada. Tem uma outra parte mais adiante que eu vou perguntar. Tá bom. Mas deu aí para entender aí o principal e o público, né? Sim. Obrigada. Oi, professora. O professor Manuel aqui também tinha essa dúvida. Foi muito bom. Mas eu tenho uma outra dúvida. Nós somos das ciências agrárias e trabalhamos com experimentação animal. E nós temos um comitê de ética local instituído, né? Sim. A pergunta é, eu posso também, ou posso trabalhar com a Plataforma Brasil para trabalhar com o comitê para animal, ou é melhor eu trabalhar com o comitê de ética local já instituído? De experimentação animal. Professor, a gente sabe que tem comitês de ética para animais, né? Mas se você já tem o comitê de ética local instituído, eu acho que não há necessidade de você ir protocolar seu projeto, né? Se a importância é justamente ter uma comissão ali que avalia seu projeto, que dá prosseguimento na sua pesquisa, para você pesquisar. Eu acho que se você utilizar o local e está dando certo, eu acho que não precisa ir procurar um outro comitê e encaminhar, não. Olha, gente, eu só queria que a gente entendesse algo. Qual é, na cabeça de vocês, eu queria fazer uma pergunta. Na cabeça de vocês, qual o papel do Comitê de Ética em Pesquisa quando ele pega para avaliar um protocolo?
Professora Magnólia, que é o professor Aldivan, do Campus Caxias, deixa eu só tentar esclarecer um pouquinho aí com a sua ajuda, o professor Manuel. Nós somos vice-presidente do Comitê de Ética no Uso de Animais. Sim. Manuel, para dar um exemplo bem claro da sua área, quando você está fornecendo a dieta à cabra, então seu projeto está sendo submetido ao Comitê de Ética Animal, porque você está manipulando o animal. Agora, a outra sua área de atuação, que é desenvolvimento de produtos, quando você vai testar esse produto em humanos, que você vai aplicar um questionário sobre o gosto, o sabor, o flavor, aí nesse caso da aplicação do questionário, seu material não é mais o animal, seu material é o humano que está dando aquela nota. Aí nesse caso, você tem que ir para o comitê de humanos. Não, professor, desculpa, não era essa dúvida que eu estava tendo, não. Eu entendi exatamente, professora, o que você estava me falando. Eu compreendi. Como eu trabalhei com a Plataforma Brasil, na minha pesquisa de doutorado, eu imaginei que, de repente, em alguma linha, eu poderia trabalhar com ela dentro da experimentação animal. Tá bom? Sim, obrigado. Entendi. Não, assim, Manuel, professor, outra coisa. A Brasil não, Manuel. A Brasil é só humanos. Só humano, isso, só humano, isso. Se houver, por exemplo, uma intervenção humana com algo que você desenvolveu no animal, aí você vem para a Plataforma Brasil. Mas se você só for no animal, aí você não precisa nem se preocupar em vir aí para a Plataforma Brasil, tá certo? Perfeito. Ok? Qual o nome da... Professora, qual o nome do que perguntou o título público e o título principal? Odaleia. Odaleia, certo. Então... Tá, Adaleia. Então, Adaleia, só para a gente finalizar aqui. Título público, eu posso deixar com que o público veja meu título. E o título principal, há alguma informação confidencial que eu quero ver na minha pesquisa, que eu não preciso deixar que seja público para todo mundo ver, ok? Ok. Então, vamos lá. Quem será o pesquisador? Se eu sou o pesquisador principal, eu vou dizer aqui que sim, certo? E tem todos as minhas informações, tá certo? E aí, eu passo para... Professora, eu tenho uma dúvida com relação a esse pesquisador principal. Eu sou mestranda, e a minha pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa-formação, nós somos da área da educação, com uma doutoranda. Nós temos o mesmo tema, mas nós temos objetivos diferentes. E aí, quem é o pesquisador principal? Certo. Olha, geralmente, deixa eu lhe dizer, e é bom esclarecer aqui. Quando eu falo, por exemplo, de lato sensu, né, graduação, pós-graduação, certo? Eu deixo o pesquisador principal sendo o orientador. Quando eu me remeto a projetos estrito sensu, o mestrando, o doutorando, ele já pode entrar como pesquisador principal, certo? Só que você é mestranda e ela é doutoranda. Então, aí, são objetivos diferentes, mas vocês vão trabalhar com um objeto de estudo só. Então, vocês teriam que entrar em consenso. É o mesmo orientador? Oi? Não, nós somos do mesmo núcleo, mas são orientadoras diferentes. São orientadoras diferentes, do mesmo núcleo. Agora, aí, tem que haver uma conversação, porque, assim, vocês têm o mesmo objeto de estudo, mas com objetivos diferentes, não é isso? Porque o nosso núcleo desenvolve as pesquisas em uma escola. E aí, nós duas temos o tema de matemática, nós vamos realizar uma formação em matemática. Mas ela tem um objetivo e eu tenho outro. Entendi. Então, assim, aí vocês vão entrar em consenso para saber quem vai ser colocado como pesquisador principal, certo? Ela, com certeza, doutoranda, vai querer ficar como pesquisadora principal.
certo? E, assim, fragiliza um pouco, porque vocês poderiam ter 2 números de CAI, você e sua orientadora, ela e a orientadora dela, né? Porque aí vocês estão unindo o útil ao agradável para ter só um número de CAI, para fazer o protocolo acontecer mais rápido. Mas, assim, eu acho que se tem objetivos diferentes, vocês estão aí nessa dúvida de qual o pesquisador principal vai ser colocado, né? É interessante que vocês ou entrem em consenso, né? Ela vai querer entrar, porque ela já é doutoranda. Isso é uma suposição minha, né? Das experiências que eu já tive. E você ficar aí como assistente, né? Só que, deixa eu falar uma coisa a você. As publicações, elas vão ser fragmentadas. Você vai ter o seu, ela vai ter o dela. O que vocês vão utilizar na publicação é o número do CAI, certo? Que é muito importante para a publicação. Sem ele, você não publica. Então, você vai ter seu trabalho, ela vai ter o dela. Mas aqui na plataforma, ela vai ser reconhecida como pesquisadora responsável se vocês optarem por ela, ou então por você, certo? Mas é só para forma, é só para protocolo. Aqui vai sair a pesquisadora responsável, mas no momento da publicação, seu nome no seu trabalho é que vai estar lá. O que vai ser utilizado? O número do CAI, que vai ser o mesmo. Certo? Professora Maria, olha, só eu queria só tirar, então, a dúvida. Então, no caso da pós-graduação, mestrado, doutorado, o melhor, então, é ter a orientadora como pesquisadora principal, né? No caso, até da... Eu acho, mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, professora. Como é que se diz? Interfere, por exemplo, se você, como professora, quiser botar o pesquisador responsável, o orientando, tá? O orientando, depois de formado, por exemplo, numa residência, nem pós-graduação eu falo, numa residência ou em algum curso estrito sensu, ele pode ser o pesquisador responsável. Mas a prática é que o orientador seja o pesquisador responsável, certo? Mas não tira, por exemplo, a vez do orientando ser também, ou ser o pesquisador responsável. Agora, na prática, o orientador é que é o pesquisador responsável. Certo? Ótimo, muito obrigada. Oi. Professora, aproveitando a meada aí, o colega perguntou o seguinte: qual o seu conselho? Insere o aluno ou deixa só o professor responsável fazer a edição do projeto? Professor, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu acho que o aluno ele deve ser inserido, até mesmo para trazer a corresponsabilidade dele em uma parte tão séria da formação dele, que é a pesquisa. E, assim, ele não vai fazer nada sem o seu aval final, certo? Mas é interessante que ele conheça todo o trâmite, até mesmo para dar valor ao que ele se propôs a fazer. Porque pesquisar de forma séria, certo? Você tem que se dedicar. E eu acho que o protocolo, ele participando de todo esse protocolo, do manuseio, da formação dos documentos, de colocar os documentos anexando, né, eu acho que você já começa a valorizar o aluno como também um pesquisador. Porque quer queira, quer não, gente, ele vai para o campo, ele faz a pesquisa, e muitas das vezes a gente não consegue ir junto e a gente tem que acreditar no que ele fez. Certo? Então, assim, eu acho que desde do protocolo da pesquisa, o aluno deve estar envolvido, certo? Um conselho que eu dou, né, de tantos protocolos que eu já fiz como pesquisadora e como também aluna, certo? Eu acho que a corresponsabilidade da participação de todo o processo da pesquisa é muito importante para o aluno, certo? Professora. Oi. Aproveito só para dar um aviso rápido. Colegas, é o seguinte, eu já havia conversado com a professora Magnólia, e caso não conseguíssemos concluir o envio do projeto, nossa intenção mesmo era tirar dúvidas, né? Submissão do projeto. Então,
já está acordado com a professora de que vamos ter um segundo encontro, caso a gente não consiga cumprir no primeiro encontro, temos um segundo encontro para dar continuidade. Professora, a professora Aldaleia tem uma pergunta. Logo em seguida, a Juliana. Diga. Tá, a minha pergunta, ela parece um pouco com a da Vanessa, né? A Vanessa falou, são duas pessoas, uma mestranda, uma doutoranda, né? E aí eu queria ouvir de você, Magnólia, sobre a questão do projeto Guarda-Chuva, né? Eu já tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa nacional com financiamento do CNPq que envolvia 14 estados do Brasil. Então, esse era um projeto Guarda-Chuva que ele foi submetido uma vez à Plataforma Brasil, e os pesquisadores de 14 estados que utilizavam aquele roteiro de entrevistas, utilizavam o mesmo roteiro nos 14 estados, né? Quando eu comecei a fazer submissão de projeto, na época, a gente tinha a opção de um projeto de pesquisa, por exemplo, ter 2 bolsistas. Então, o que eu fazia? Eu submetia aquele projeto 2 vezes na Plataforma Brasil. Primeira vez para o bolsista 1, segunda vez para o bolsista 2, né? Aí depois tive uma formação, a pessoa, não, tem que ser um projeto guarda-chuva, que todos os que pesquisarem aquele tema, vai ser uma única submissão, né? E daí eu queria que você esclarecesse um pouco isso, se realmente isso procede, e talvez ajudar um pouco mais a Vanessa e os outros que estão aqui. Procede, professora. Primeiro, você viu que eu falei para a Vanessa? Vanessa, se você tem o mesmo objeto de estudo e objetivos diferentes, é interessante você entrar como pesquisadora responsável e a outra aluna entrar também como pesquisadora responsável, certo? Que foi a primeira particularidade que a senhora falou aí. Agora, o que se faz para se melhorar e se otimizar tempo frente ao Comitê de Ética em Pesquisa, que já tem uma história muito grande aí de retardo nas respostas, no andamento dos processos, no andamento dos pareceres consubstanciados. Então, esse guarda-chuva, só vou dar um exemplo para a senhora, eu sou tutora da residência, esqueci até de falar para vocês, eu sou tutora da residência do Estado. Então, eu respondo por uma parte da tutoria dos residentes aqui em Caxias, na atenção básica. E eu estou participando de um estudo multicêntrico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a UEMA é uma das instituições que vai ser avaliada, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Só foi feito um protocolo, certo? Onde esse protocolo foi mandado para o Comitê de Ética da Universidade Estadual do Maranhão, que inclusive fui eu a relatora, certo? Onde houveram várias pendências e eles responderam todas as pendências que a gente colocou. E a gente participando também desse projeto. Então, o projeto Guarda-Chuva, um estudo multicêntrico, só há necessidade de se protocolar em um comitê de ética. E aquele CAI, ele servir para aquele número da certificação, servir para as publicações, porque, assim, nós vamos fazer em 10 universidades que têm residência multiprofissional. E cada uma delas tem objetivos diferentes. Então, a gente vai usar o mesmo número do CAI, mas com publicações diferenciadas. E depois vai fazer aí um apanhado, né, de todos esses centros, certo? Então, assim, eu aconselho que se faça somente um processo, certo? Como esse que você falou aí, guarda-chuva, como também esse que eu estou falando do estudo multicêntrico, certo? Mas a primeira conduta que a senhora teve de separar não foi errada, mas são 2 protocolos, são 2 números de CAI, certo? Se eu tenho o mesmo objeto de estudo, estou trabalhando a mesma linha de pesquisa,
certo? O que eu me preocupei com a Vanessa, que não é o mesmo orientador, são 2 orientadores. Então, são 4 pessoas envolvidas. Quem é que vai ser o pesquisador responsável? A doutora Ana vai querer dizer que é ela, porque ela está mais à frente com relação à formação de qualificação profissional dela, né? Então, assim, eu indico também que se faça somente um protocolo. São 2 bolsas, são 3 bolsas, são 4 bolsas, são objetivos diferentes, mas é o mesmo objeto de estudo, então protocole uma vez só, certo? Os objetivos vão estar lá. Então, depois vai ser fragmentado, vai ser dividido, não tem problema, use o mesmo número do CAI, ok? Ok, obrigada. Eu já estou vendo aí na sua tela desenho. Eu nunca soube o que é um desenho. Eu coloco um resumo aí, porque eu não sei o que é desenho. Professora, então, no caso, foi eu que fiz a pergunta. Ela submete e eu não submeto, é? Não, meu amor, não é isso, não. Ela vai querer submeter, porque ela está... Eu estou só supondo, viu, Vanessa? Eu só estou dizendo para você que, como ela é doutora, ou quase doutora, né? Doutoranda, ela vai dizer, Vanessa, tu é mestranda ainda. Deixa eu tomar de conta. Eu só estou dando uma suposição, tá? Porque se fosse um orientador e vocês 2, né? Eu acho que a própria orientadora ia dizer assim, ó, nem você, eu vou entrar como pesquisadora principal, certo? Mas isso não desmerece você, eu só estou dando uma suposição que ela pode querer ficar como pesquisadora responsável, mas não quer dizer que você não possa ser, você pode, tá? Eu só estou dizendo assim, ela vai querer, né? Mas você, como mestranda, você também pode, entendeu, Vanessa? Entendi. Você também pode. O negócio aí vai ser a negociação entre vocês com relação a quem vai ser essa pesquisadora responsável. Mas deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa, se tranquilize. Ou você é assistente, ou você é responsável, você vai fazer sua pesquisa, você vai finalizar seu mestrado, você vai publicar com o seu nome, em nome da sua orientadora, o seu trabalho, os seus objetivos, certo? Não vai desmerecer nenhuma. Para a gente aqui, para o Comitê de Ética e Pesquisa e para a CONEP, ela vai ser a pesquisadora responsável, certo? Mas no momento da publicação dos seus objetivos, você que vai ser o pesquisador responsável. Entendeu, Vanessa? Ah, entendi. Ediliane, não sei por que vocês estão me chamando de Vanessa. Porque é muita gente. Gente, eu tô desde de março dando aula, né? Eu acho que a gente aí praticando aí a vida remota, e eu não estou vendo aqui vocês, é bem difícil eu estar olhando para a tela e não ver, só ouvir. Desculpa. Professora, eu peço desculpa primeiramente aos colegas, é porque minha internet falhou. Na parte do título, é obrigado eu colocar o título no momento que eu for submeter, se caso eu não tenho certeza? Sim, é obrigado. É obrigado. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, olha. Sim. A certeza dentro de um planejamento, ela é incerta. Coloque na sua cabeça. E eu falo isso muito, porque o título e a introdução são as primeiras que são feitas e as últimas que são refeitas. Muitas das vezes, você até possibilita um título bem melhor lá no final da sua pesquisa, certo? Mas você vai ter que bem planejar agora para não precisar modificar, porque aquele título que foi modificado é porque ele não foi bem planejado. Não quer dizer que você não possa usar o mesmo número do CAI, certo? Mas é interessante que você planeje bem agora, pense bem agora, para não precisar modificar lá no final. Mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, depois eu volto novamente. Se seu projeto ele foi aprovado com o título anorexia e bulimia e vigorexia, transtornos alimentares na atualidade em alta prevalência. Só estou dando aqui um exemplo. E lá, quando eu aprovei,
a professora disse, meu Deus, como tu vai mensurar a vigorexia? Como é que tu vai, não tem nenhum instrumento validado ainda, e aí, vamos trabalhar só com anorexia e bulimia, tira a vigorexia? Você pode voltar, fazer uma emenda, dizendo que seu título era tal, e agora seu título é tal, certo? Só para certificação de que você está dando uma satisfação para o Comitê de Ética em Pesquisa, tá certo? De que você modificou algo. Isso acontece na metodologia, isso acontece no instrumento de pesquisa, tá certo? Então, isso acontece até no problema da pesquisa, que é o primeiro que nasce de uma pesquisa. Então, assim, mudou, vá na ementa e diga o que foi que você mudou, certo? Você aprovou com aquele título bem grande. Aí você foi passar por uma seleção, vão avaliar, disseram, não, tire isso, tire aquilo ali, deixe só dessa forma. Você volta aqui e faz a ementa, certo? Certo, professora, obrigada. Nada. Sim, gente, e o desenho? O que é desenho para vocês? Quando eu falo de desenho, gente, eu penso... O que é que meu trabalho vai fazer? O que é que minha pesquisa vai fazer? Que amostra eu vou trabalhar? Que participantes são esses? Que sujeitos são esses? Como vai ser a minha metodologia? De forma sucinta? Que trabalho é esse? Que delineamento é esse que eu vou trabalhar? Então, o desenho da minha pesquisa é basicamente os procedimentos metodológicos de forma sucinta para que eu, relatora do seu projeto, entenda o que você vai fazer. Então, desenho da pesquisa são os procedimentos metodológicos, desde o delineamento da pesquisa, certo? A amostra ou o participante da pesquisa, a abordagem do seu estudo, se é de intervenção, se é pesquisação, se é transversal, se é qualitativo, se é quantitativo, se é misto. Então, o desenho da pesquisa são os procedimentos metodológicos que eu vou utilizar para eu fazer a minha pesquisa acontecer. Então, isso é que é desenho da pesquisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi? Oi, gente. Professora, eu queria fazer uma pergunta. No caso desse desenho, aqui é a Solange que está falando, no caso do desenho, né, que é a metodologia, aí também entra a parte de análise, porque lá embaixo tem uma parte, né? Não bote, não bote. Tá bom. São as que a gente chama, são as características básicas do estudo, certo? Você falando o que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, porque já tem uma parte de análise, não bote aqui não, análise não, tá? Aí tem uma quantidade de caracteres também, né, professora? Limitado, né? Isso. Você tem que respeitar os caracteres, porque aí você vai ter que ficar refazendo. Então, 3.900 são 4.000 caracteres, por exemplo, né, em cada aba dessa. Então, não precisa você se estender muito. Só dar as características básicas, colocar os processos metodológicos, a amostra, o participante, certo? Para você mostrar de forma sucinta para quem vai ler o que você vai trabalhar. Ok, obrigada. Nada. Gente, no financiamento, é interessante a gente adicionar financiamento. Eu estou numa pesquisa de TCC, né? Eu vou bem aqui para financiamento próprio, porque é o aluno que vai arcar, a não ser que o professor ele já conseguiu alguma bolsa, né? Mas é interessante a gente falar aqui dessa instituição principal e essa instituição secundária. A instituição principal é aquela que arca com a maioria dos gastos daquela pesquisa, certo? Mas se só tem a instituição principal, coloque o IFMA, por exemplo, como instituição principal. Mas aí o IFMA fez uma parceria com a FAPEMA, com o edital da FAPEMA.
mas o IFMA ele vai entrar com 70%. A instituição principal é o IFMA, e a instituição secundária que vai entrar com 30% vai ser a FAPEMA. E isso tem que ficar bem claro aqui, certo? Eu tenho só uma instituição que vai arcar com os custos, é a principal. Eu tenho mais uma que também vai, mas o valor é menor, é a instituição secundária. Não tenho ninguém, eu vou arcar, eu só vou botar financiamento próprio, certo? E aqui, gente, é interessante a gente levar aqui em consideração palavras-chave, não é isso? Colocar de uma a uma, eu vou adicionar cada uma de cada vez, certo? Vou colocar autismo, vou adicionar, vou colocar deficiência, vocês sabem que a gente tem que ver nos desks, né, e nos meshes, os descritores, para saber se tem realmente as palavras que eu vou colocar como palavras-chave. É bem interessante a gente particularizar essa situação, tá, porque palavras-chave e descritores são aí sinônimos, e eu preciso entender que tem que estar cadastrados, principalmente nos desks, certo? Nos descritores, no caso aí, no meu, os descritores da saúde. Eu acredito que vocês, não sei se vocês fazem isso, né, se tem algum descritor aí nas áreas de humanas e de sociais. E, professora, só uma deixa aí nesse que a senhora está falando. No caso dos descritores, né, que a gente procura lá no desk, né, se eu coloquei os três juntos, tem algum problema? Separando por ponto de vírgula? Aí você vai ter que usar as formas boleadas, né? End, not, on, né? Se tu colocar associações, tu pode achar também. Mas é interessante, para tu pesquisar se eles estão lá, é interessante que você faça de um por um. Autismo, deficiência... Eu fiz individualmente, né? Mas aí, na hora de preencher a plataforma, eu coloquei as três palavras. Não tem problema, não. Não tem problema, né? Não tem problema, não. Mas aí, quando você vier aqui, coloque elas em separado. Por exemplo, aqui, eu coloquei de propósito, deficiência. Isso, eu coloquei aqui deficiência. Eu não poderia colocar, eu vou achar deficiência de várias variáveis, né? Mas aí eu vou colocar aqui deficiência de vitamina D, certo? Ou então, eu vou colocar autismo e vitamina D. Eu tiro aí a palavra deficiência. Mas se eu encontrei no descritor deficiência, eu posso colocar ela aqui como uma palavra-chave, certo? Não tem problema você colocar as três, não, mas é interessante que você colocar separadamente. Colocar ela separada. Obrigada. Tá? Essa questão dos descritores que a senhora está falando, eu desconheço para a área de humanas. Se alguém conhecer aqui, bota um link no chat, por favor. Professora, me deu vontade agora de ir atrás, tu acredita? Eu particularmente nunca ouvi falar. Isso. É porque a gente da saúde mexe muito, tanto com os desks como com os mestres que são os internacionais, certo? Como a gente tem as bases de dados internacionais com uma quantidade muito grande de publicações e mais recentes, a gente precisa ver esses descritores também que a gente coloca nas nossas pesquisas, se estão lá, né? Porque quando eu for fazer as estratégias de busca, que é o que a professora falou aí, que é a utilização das formas boleadas, eu preciso saber se eles estão lá, senão eu vou perder tempo, eu vou estar procurando algo que não está nas bases de dados, certo? Ok, gente, posso passar? Professora Magnólia. Oi. Professora, como nós estamos encerrando a página 3, são 18 e 23, gostaria de lhe sugerir que deixássemos a página 4 adiante para o nosso segundo encontro. Pode ser, professora. Pode ser. E poderíamos aproveitar os minutos que sobram para perguntas, dúvidas. Eu tenho aqui, professora, uma pergunta. Então, eu posso voltar para a tela? Posso interromper o compartilhamento? Pode. Tá. Professora, um detalhe aí que eu percebi, que quando a gente vai preenchendo que não salva, né?
quando Sim. a gente retorna de novo, algumas coisas não são salvas, né? Isso, se você sai, como eu falei bem no início, você tem que salvar, tá? Porque o tempo está correndo, aqui o tempo está correndo, mas a cada vez que você progride mais, o tempo aumenta. Mas se tu sai, tu perde, porque tu não salvou. Até na hora que a gente está preenchendo, que demora, né? Aí aparece, né? Falta tanto, mas aí quando a gente não vai para a próxima, que aí ele fecha e reinicia, às vezes algumas partes não tá salvo, né? Isso, mas é importante. Quem tá falando? É a Solange. Solange, aí sabe o que eu faço sempre? Quando eu estou dentro da caixa, as bordas ficam vivas, não é isso? Isso. Aí eu pego e saio da caixa, né? Clico fora. Ah, sim, boa dica. Já me garante que quando eu voltar, ele já vai estar aqui. Só que não deixa, por exemplo, de eu chegar aqui e salvar, certo? É interessante você ter falado, porque quando eu entro na caixa, eu ativo, mas quando eu saio da caixa, eu salvo. E aí é interessante, mas quando você for sair, é bom você salvar. Porque quando você voltar, pode ser que você não conseguiu sair da caixa, esqueceu, e aí realmente não está. Eu percebi, professora, quando eu estava preenchendo, que demorava o preenchimento, que faltava o restante, eu já salvava logo, porque mesmo dizendo que ia continuar, ele não salvava. Isso. Pois salve. Toda a página aqui é para salvar. Sabe? Você terminou, salve logo. Nem passe para a próxima, vá salvando, certo? Porque aí depois você passa para a próxima. Obrigada. Professora, tenho aqui uma pergunta. A pergunta é: possível direcionar o projeto submetido na plataforma Brasil um determinado CEP? Por exemplo, direcionar ao CEP da Unifacema. É possível? Como é, professor, a pergunta, professor Pedro? É possível pressionar o projeto submetido com CEP? Pressionar? Direcionar, porque nós aqui no INPE não temos comitê de ética. Aí tem como, por exemplo, eu dizer que eu quero ser avaliada pelo CEP-FACEMA, essa é a pergunta, eu li no chat. Entendi. Deixa eu lhe dizer. Até algum tempo atrás, isso não acontecia, certo? Mas eu vou esclarecer a vocês. É muito difícil vocês colocarem o protocolo de vocês, sendo aqui de Caxias, e vocês irem, por exemplo, para o CEP da UFMA, que é em São Luís. A probabilidade de vocês irem para um CEP mais perto, ou o EMA, ou o Unifacema, certo? Um dos dois, a probabilidade vai ser maior, certo? Vendo o IFMA Caxias, porque vocês vão para o CEP que está mais próximo de vocês, certo? Agora, assim, é possível fazer a escolha, colocar a escolha, o próprio sistema é que vai direcionar. Às vezes, a gente aqui da UEMA, a gente tem trabalhos indo para São Luís, Unicelma, certo? Então, o próprio sistema é que faz esse andamento do protocolo, certo? A gente só reconhece como nosso para avaliação depois que ele chega na nossa caixa, certo? Mas não tem ainda essa possibilidade, é possível mandar para a UEM, é possível mandar para... Ainda não tem, assim, muito essa... Até mesmo porque, como o próprio nome diz, Comitê de Ética em Pesquisa, então seria antiético eles deixarem essa aba à disposição, né? Porque poderia ter favorecimentos, e nós sabemos que no Comitê de Ética isso não pode acontecer. Certo? Mas se você é pesquisadora da UEMA e a UEMA tem um comitê de ética, você não já direciona automaticamente seu projeto para o CEP? Agora, aí eu direciono. Vocês, quando tiverem, certo? Vocês já vão poder fazer isso. Aí eu já direciono. Certo, professora? Ok, ouvi, entendi. Obrigada. Aí, quando vocês tiverem o comitê de vocês,
vocês já vão direcionar para o comitê do IFMA. Certo? Certo. Alguma outra pergunta, professor? Não, professora, as que eu tinha já foram. Sou eu, Aldivan, eu agora fiquei com dúvida. Pedro, Diga. Aldivan, novamente, eu agora fiquei com dúvida. Professor, é o seguinte, no caso de animal, não é, a instituição ela é obrigatória a ter. Então, cada instituição tem o seu. É tanto que o IFMA não pode fazer o registro, dar o número de protocolo para uma pesquisa que vai na USP, ou FPI, enfim. Cada instituição é obrigada a ter a sua. No caso de humanas, independente de cada um ter a sua, tem que ser feito o cadastro na plataforma Brasil, ou eu já posso cadastrar naquela instituição? Por exemplo, quando a gente estiver no IFMA, eu já não preciso mais da plataforma e já vou direto ao comitê do IFMA. Ou não, de qualquer maneira, eu tenho que estar na plataforma Brasil. Entendi. Por exemplo, você vai ter que colocar, você vai ter que submeter, certo? E aí direcionar. Porque você tratou com humanos, o Comitê de Ética e Pesquisa e a Comissão Nacional, ela vai ter que reconhecer você como pesquisador e que você vai tratar com alguém, certo? Você vai falar com alguém, você vai pesquisar com alguém. Então, se você for fazer, mesmo na área de humanas, certo? Você vai ter que protocolar o seu projeto na plataforma Brasil. Você não vai diretamente no comitê de ética do IFMA, não, porque ele não vai nem poder lhe receber. Ele vai lhe receber enquanto processo de protocolo na plataforma. Perfeito, muito obrigado. Professora, só uma pergunta. Quando a gente vai submeter esse projeto, quais os documentos que a gente tem que estar já em mãos, né? Até chegar ao final. Deixa eu lhe dizer, depende do tipo de projeto, né? Se ele tiver um delineamento documental, ele vai ter alguns documentos diferenciados, se ele for uma pesquisa de campo, certo? Uma pesquisa de campo, um levantamento, certo? Então, depende do tipo de pesquisa que você vai ver os documentos. Agora, quais são os documentos imprescindíveis que você não vai nem conseguir enviar se você não tiver protocolado anexado os 3. É a folha de rosto, né, assinada pela instituição proponente e pelo pesquisador responsável, o projeto em brochura e o TCLE, certo? Esses são os 3 documentos principais. Mas cada comitê de ética em pesquisa, ele pede alguns documentos que têm particularidades, como a carta de encaminhamento ao CEP, o TCLE, o TALE, o termo de anuência, a declaração de pesquisadores, a declaração de declínio de TCLE, dependendo do tipo de estudo, o próprio instrumento da pesquisa, o cronograma em separado, o orçamento separado, o currículo Lattes dos pesquisadores, o projeto em PDF ou em Word. Então, esses são os documentos que, dependendo do seu delineamento da pesquisa, você vai colocar ou não como anexo documental. Okay. Certo? Eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso, porque é uma orientação que eu dou para os meus alunos. Eu quero saber se eu estou pensando certo ou se eu estou pensando errado. Como nós no IFMA não temos comitê de ética em pesquisa, eu sempre falo assim, nós vamos submeter a primeira vez para sermos reprovados, porque como você acabou de dizer, a UFMA tem seus anexos, o SEMA tem seus anexos, a UESP tem seus anexos e tal. E aí eles ficam, tem que dizer que tem isso? Não, vamos colocar o básico para sermos reprovados, depois sabermos qual comitê fomos sorteados e a partir daí adaptarmos, né, o projeto e colocarmos os anexos exigidos por aquele determinado comitê. Diga. Professora, eu até me coloco depois para orientar vocês com relação a essa documentação, porque, e falar para vocês terminar, né, a plataforma, e falar para vocês
que pendências a gente vê nos projetos de forma generalizada, porque é interessante você já fazer aquilo para que não retorne, para que não volte, né? Porque vocês têm que conhecer as pendências. E eu estou montando um manual de respostas às pendências, certo? Para divulgar e facilitar a vida dos pesquisadores, porque você espera um mês, aí vem pendente, aí você faz as pendências, aí aparece uma outra pendência, você mais um mês pendente, certo? Então, é interessante que vocês reconheçam que pendências são essas, até nas documentações, para que elas não aconteçam. Na verdade, o que eu observo assim, eu já tive projeto na Unifacema, no Unicelma, na UFMA, no Hospital Universitário da UFMA, no Hospital Carlos Macieira, cada um vai para um lugar diferente. Alguns publicizam o calendário de reuniões, alguns publicizam a data máxima que o projeto pode chegar para entrar em pauta, alguns publicizam os anexos e outros a gente tem que simplesmente adivinhar. É muito complicado não haver uniformidade entre isso. E outra coisa, não tem uniformidade, porque cada comitê ele é autônomo, certo? E realmente é verdade o que a senhora está falando. Inclusive, eu vou fazer agora treinamentos com os relatores para ver certas colocações que, quando eu vou fazer o parecer do colegiado, eu vejo algumas inconsistências que precisam ser revistas, e que o professor pesquisador ele também tem que reconhecer, né? Eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma está certo, dessa forma vai ser aceito. Então, assim, é verdade o que você fala, mas entender que cada comitê ele tem autonomia para ele tratar da melhor forma possível os seus pesquisadores. Na verdade, para mim, o que é mais complicado é justamente não saber o calendário de muitos dos comitês, que isso não é publicizado. É muito complicado. E, assim, eu acho que institucionalmente também é complicado o IFMA não ter o seu comitê. Uma instituição que tem mais de 30 campi e a gente ficar nessa pendenga, pedindo esmola. Eu vou ajudar o professor Pedro aí nessa luta aí de instituir o Comitê de Ética em Pesquisa para vocês. Com fé em Deus dá certo. Não é tão difícil. Oi? Professora Magnólia, nos informe onde podemos encontrar as informações do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifacema. Está lá no site, professor. Esse é o mais fácil, o mais didático que tem, que eu conheço. Está lá no site, professor. Inclusive, eu vou até o final, eu estou fazendo treinamento com a UEMANET, e aí, agora em setembro, eu vou me ausentar um pouco, mas eu acredito que em outubro vai ter novidades, e eu vou pedir que vocês acessem lá, porque a gente coloca as datas, a gente coloca toda a comissão, os documentos, né, que são necessários. Existem algumas particularidades que antes tinha, mas veio uma visita da CONEP em junho do ano passado e pediu para retirar, né, como, por exemplo, modelos de algumas coisas, modelos de alguns documentos que não há necessidade de colocar, né, os documentos, eles são também redigidos pelo pesquisador, então, existem modelos dentro das resoluções que elas têm que serem acatadas, e aí não precisa, por exemplo, o Comitê de Ética e Pesquisa colocar o modelo dele, né? O modelo vai ser o do pesquisador, de acordo com as resoluções, e nós vamos ver os critérios que o pesquisador colocou ou deixou de colocar para fazer a avaliação do protocolo, certo? Mas vai ter umas novidades aí, eu vou falar para o senhor divulgar aí para os professores do IFMA, para eles irem dar uma olhada. Inclusive, se vocês instituírem, vocês vão ter necessidade de fazer isso. Certo? Professora Magnólia, em nome de todos os inscritos que participaram da nossa palestra, quero lhe agradecer, parabenizar pela sua brilhante palestra, explicações importantíssimas, e dizer que... Se deixasse, professor, eu ia até 9 horas da noite. Começa a falar, não paro mais. E dizer que já prevíamos a necessidade de um segundo momento,
e em tempo hábil, combinando com a sua agenda, vamos marcar o nosso segundo encontro da pesquisa e continuarmos tratando sobre submissão de projeto na plataforma Brasil, e agora a parte 2, né? Certo. E aí eu finalizo, né, o protocolo, e a gente vê algumas demandas com relação à documentação, algumas demandas, assim, com relação às pendências, que vocês possam trazer essa demanda para eu ir respondendo a vocês, porque é interessante para a gente avaliar um protocolo e aprovar, interessantíssimo, mas é mais interessante vocês saberem o que são essas pendências, o que vocês podem melhorar para que não atrase a pesquisa, né? Então, agradecer demais esse convite, né? Estou bem lisonjeada por estar aqui ajudando vocês, e como eu lhe falei, eu acho que a parceria ela tem que existir, e eu estou aqui pronta para voltar de novo e ajudar vocês no que for preciso, lhe ajudar aí, né, com o meu tempo bem apertado, mas eu vou me colocar à disposição para eu continuar informando vocês sobre o Comitê de Ética em Pesquisa. Obrigado, professora. Eu também quero agradecer aos nossos colegas, servidores do IFMA Caxias, de outros campi, colegas de outras universidades, agradecer aos nossos alunos e alunas pela participação. Com relação à nossa parte 2, pedimos que fiquem atentos ao nosso site do IFMA Campus Caxias, fiquem atentos às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que com certeza vamos divulgar a data, não vamos demorar muito, porque temos pressa, que os nossos colegas tenham tempo de ainda submeter a plataforma, porque é uma exigência dos nossos editais, então não vamos demorar muito, dependendo apenas da agenda da professora Magnólia, e com certeza será tão proveitosa quanto foi a de hoje. Com relação à gravação da nossa palestra, aí como estamos utilizando o Google Meet institucional, temos que verificar a possibilidade com a equipe de tecnologia do nosso campus, ok? Para que seja divulgado aí para os colegas que são externos. Aos colegas que são internos, vamos encaminhar via e-mail institucional. Pedro, professor Jardel aqui. Pedro, sugestão, pode ver com o professor Raimundo Filho depois, se é possível disponibilizar no canal do YouTube do campus, caso também a professora proferiu a palestra, concorde, né, que tem questão da imagem, né? Então... eu vou pedir direitos autorais. Tô brincando, professor. Gosto de brincar. Não, tô brincando, tô brincando assim. Eu sou muito ainda imatura com relação às redes sociais, mas eu agradeço muito. Eu quero que você coloque no seu Instagram, no Instagram do IFMA também, que eu estou seguindo agora, para eu colocar nos meus também, certo? Eu acho que é interessante, sim, a ideia do professor Jardel, não tem problema nenhum, tá certo? E aí eu estou aqui só para contribuir, agradecer, sim, a vocês, agradecer esse espaço que vocês me deram para eu falar do que eu mais lido, né, que é com a pesquisa. Professor, eu aproveito até para informar os colegas que está conosco aí participando do final da nossa palestra, o repórter da TV Guanaré, o Julimar, está montando uma entrevista, organizando, para que seja também divulgado na TV Guanaré. E também está sendo divulgado nas redes locais. Para ficarmos atentos que, com certeza, não ficarão de fora do segundo encontro. Então, professora, muitíssimo obrigado aos colegas, aos alunos, uma boa noite a todos, e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, se cuidem. Boa noite a todos. Muito obrigado, professora. Em nome do nosso diretor João da Paixão,
Quero que a senhora dê um abraço no reitor da Unifacema, que prontamente nos atendeu, em nome do professor Raimundo Filho. Ok. Obrigada, professor. Boa noite. Uma excelente noite.